Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Pepe Escobar está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. Eu tenho que estar com você, Nima. Esta é a graça do Sudeste Asiático, como eles são educados. Estou em um país budista. Você pode ver atrás de mim os monges budistas, sabe? Todos estão saudando você, Nima, enviando vibrações auspiciosas e boas para você e para o nosso público. Obrigado. Pepe, vamos começar com a visita de Donald Trump à Ásia. Ele foi ao Japão e à Coreia do Sul. Podemos need to make Miss Visrangs Nepalese. Sim, exatamente. Vamos falar sobre isso, com certeza. Vá em frente, Nima, por favor. Aqui está o que Pepe Escobar disse sobre a China. Eles estão tentando mostrar o quanto são poderosos na Ásia com esse tipo de visita que Donald Trump está fazendo. Depois disso, ele vai se encontrar com Xi. Ele quer estar em uma posição melhor, sabe, para conversar com Xi. Mas aqui está o que Pepe Escobar disse sobre a China. Peter e eu discutimos hoje que a situação de segurança em torno do Japão e na região continua, como ele disse, e nós concordamos, grave. As ameaças que enfrentamos são reais e urgentes. O crescimento militar sem precedentes da China e suas ações agressivas falam por si mesmas. É por isso que a agenda de paz através da força do presidente Trump é tão importante. Que tipo de ameaça é esse, Thatcher? Era exatamente isso que eu estava pensando. Meu Deus, esse completo imbecil. O que diabos ele sabe sobre a China? Menos que zero. Por exemplo, ele sequer sabia o que aconteceu na cúpula da ASEAN no início dessa semana, no meu país vizinho, a Malásia, ao sul da Tailândia. Eu cobri o evento daqui. Minha coluna sai hoje, então, enquanto conversamos, Nima, provavelmente mais tarde, porque vai sair na Rússia, provavelmente hoje à noite, horário da Rússia. Escrevi uma coluna detalhada, mas não muito longa, sobre a cúpula da ASEAN, que na verdade foi uma série de cúpulas. É a cúpula da ASEAN, os 11 membros da ASEAN, e agora temos Timor-Leste como novo membro. Isso é maravilhoso. Mas também as cúpulas paralelas, que são imensamente importantes. ASEAN-China, ASEAN Plus 3, que inclui China, Japão e Coreia do Sul, e claro, a ASEAN com outros parceiros, incluindo também a Rússia. Houve ainda convidados estrangeiros muito importantes na cúpula, entre eles o presidente Lula. Lula foi convidado pessoalmente pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim, da Malásia, durante a reunião do BRICS no Rio. Na verdade, estávamos na sala do Conselho Empresarial do BRICS, provavelmente poucos minutos depois de Anwar ter convidado Lula para ir a Kuala Lumpur para a cúpula, antes de seus próprios discursos no Conselho Empresarial do BRICS. Isso foi no início de julho, certo? Então, duas coisas imensamente importantes aconteceram. Ok, mas as duas coisas mais importantes que aconteceram em Kuala Lumpur no início desta semana não foram a visita de Trump à cúpula da ASEAN, definitivamente não, nem ele se fazendo de pacificador entre a Tailândia e o Camboja. O verdadeiro pacificador foi Anwar Ibrahim. Foi a Malásia que rompeu o cessar-fogo e depois organizou um chamado acordo de paz, que não sabemos se vai durar ou não, entre a Tailândia e o Camboja. Mas Trump, obviamente, disse, fui eu que fiz. Não, não foi. Mas é claro que, como todo mundo aqui é muito educado e cortês, deixaram Trump continuar com sua política de ato de Narciso, porque ele ficaria ali apenas um dia e meio, e depois partiria para a Coreia do Sul. E foi exatamente isso que aconteceu. O mais importante aconteceu depois, Nima. Houve discursos muito importantes da China, é claro. Houve uma reunião da Parceria Estratégica Abrangente, o RCEP,
que é o mega bloco comercial de todos no leste asiático. E, naturalmente, a reunião China-ASEAN, aquela em que apenas eles estavam na sala. Então, o que eles fizeram? Atualizaram seu acordo de livre comércio. De agora em diante, a China e os 11 membros da ASEAN têm um acordo comercial aprimorado, o que significa que estão enfrentando o tsunami tarifário como um bloco, incluindo a China. Isso é imensamente importante. Você não verá uma única vírgula sobre isso na mídia tradicional ocidental, Nima. Isso é extremamente importante. Esse é um ponto. E então tivemos a reunião do RCEP se expandindo e tivemos a reunião ASEAN-China. And we had the ASEAN plus China meeting, and even they discussed it in the ASEAN. E ainda, eles discutiram isso no ASEAN Plus 3 com o Japão e a Coreia do Sul. Mais interconexão. Então, Trump ir ao Japão e à Coreia do Sul depois da ASEAN não faz muita diferença. Obviamente, isso faz parte do que esse ridículo secretário das Guerras Eternas acha que vai conter as provocações chinesas. Mas, é claro, os sul-coreanos e os japoneses precisam ser muito pragmáticos e perceber que não tem nada em seu arsenal capaz de enfrentar o poder econômico e geoeconômico da China em toda a Ásia. E eles não vão fazer nada estúpido que vá contra seus próprios parceiros da ASEAN também, os 11 da ASEAN. Tudo isso serve para mostrar a você, Nima, e ao nosso público, como o leste asiático e o sudeste asiático estão intimamente interconectados. Eles têm que ligar a intimidação e legitimate. So, and they deal with the South Asian way. Politeness, a great... O jeito do sudeste asiático, polidez, gentileza, muitos sorrisos e tudo mais. Mas eles continuarão fazendo negócios da mesma forma que faziam antes. Por exemplo, algo que escrevi na minha coluna, o caso do Vietnã, que é muito interessante. Muitas empresas se mudaram para o Vietnã, incluindo empresas chinesas. Então, o que vem acontecendo nos últimos meses, e continuará acontecendo, é que o fator mais importante por trás do boom econômico do Vietnã é a China. É a China que envia produtos para o Vietnã, que depois são processados e enviados aos mercados americano ou europeu. Portanto, o Vietnã precisa muito de produtos chineses. So Vietnam badly needs Chinese products. Without that, their economy will tumble. Sem isso, a economia deles também vai desabar. Então esqueça essas discussões no Ocidente. As pessoas não sabem como as coisas funcionam aqui no Sudeste Asiático, o quão interconectado tudo é. E claro, outro tema importante que foi discutido de forma muito discreta em Kuala Lumpur é como enfrentar o tsunami de tarifas, que, como todos sabemos, pesa muito sobre a China. E também sobre 3 dos membros da ASEAN, Laos, Camboja e Myanmar. Mas é menos pesado para outros, como Tailândia, Malásia e Indonésia, por exemplo. Eles estão, acho, em torno de 19%, menos de 20% de tarifas. Os outros estão na faixa dos 40 e poucos. E a China? Já nem sabemos mais o quanto é. And China, we don't even know what it is anymore. It's over 100%, right? So they are coordinating. É mais de 100%, certo? Então eles estão se coordenando dentro da ASEAN e no início desta semana, em Kuala Lumpur, neste fórum, discutiram como vão não reorganizar a cadeia de suprimentos, não, mas como podem se tornar menos dependentes do mercado americano. Certo? Então digamos que essa é a introdução, Nima, da nossa conversa. Essa é a introdução que leva ao encontro de Trump com Xi amanhã na Coreia do Sul. Muito importante. Vou tentar ser breve. E então você pode me fazer zilhões de perguntas, sem problema. Mas digamos que eu gostaria de enquadrar nossa discussão em torno do que Trump quer. Basicamente tudo. Ele quer o fim das restrições sobre os minerais de terras raras. Isso não vai acontecer. A China pode considerar reduzir as tarifas sobre 2, 3 ou 4 elementos de terras raras, ou suspender a exigência de licença para comprar produtos que os contenham. Ele também quer que a China compre mais soja dos agricultores americanos, que são a base eleitoral de Trump, especialmente no meio oeste. Os chineses podem dizer, tudo bem, talvez, mas não muito. Já estamos comprando do Brasil. O Brasil tem tudo o que precisamos. Não precisamos da sua soja, mas podemos fazer algumas concessões. E o terceiro ponto, que é muito importante, é crucial. Trump vai pressionar a China a comprar menos petróleo e gás russos, e em vez disso, adquirir energia americana superfaturada.
buy overpriced American energy. This is a no-go. Not Isso não vai acontecer. É inviável, porque se trata da parceria estratégica Rússia-China, que também é um dos pilares centrais do BRICS entre Moscou e Pequim. Então, o que vamos ter? Talvez, se ele for educado, algumas concessões por parte dos chineses. Mas elas vêm com condições. Você precisa revisar esse tsunami de tarifas, que nós chineses sabemos que é basicamente contra nós. É contra todo mundo na Ásia, mas principalmente contra nós. E se você fizer isso, então podemos fazer algumas concessões do nosso lado. Esse é o ponto central da discussão de amanhã, Nima. Como você pode ver, vai ser muito, muito difícil. As you can see, it's going to be very, very tough. Pepe, eles estão tentando fingir que o Japão, com esse novo acordo sobre terras raras de que estão falando, o novo que Donald Trump acabou de assinar com o Japão, vai fazer diferença. Mas eu não vejo o Japão sendo capaz de fornecer aos Estados Unidos da forma que os Estados Unidos esperam. Eles nem sequer têm o processo de refino estabelecido para suas terras raras. Isso vai levar anos. Existem diferentes projeções. No caso da Austrália, a Austrália também fez um acordo com os Estados Unidos. No caso do Japão, ou de qualquer outro país, se assinarem algo com a Argentina, por exemplo, reorganizar a cadeia de suprimentos levará anos. No mínimo, com muito investimento e muito trabalho, 5 anos. Mais realisticamente, 10 anos. Entre 5 e 10 anos, os chineses estarão muito à frente na corrida tecnológica usando minerais de terras raras. Então isso é, a palavra me vem em português, Nima, paliativo. Tenho certeza de que muitos de vocês vão entender. É uma medida paliativa, mas não é algo de grande consequência. De forma alguma. Mas o Império está desesperado. Eles acusaram a iniciativa dos chineses, que foi, na verdade, praticamente inesperada. In fact, practically unexpected, the way it was swift like that. Foi rápido assim. Eles sabem que não tem um substituto preparado a partir de agora, então não podem reorganizar sua cadeia de suprimentos. Isso vai levar anos, muitos acordos, muito trabalho e muito dinheiro. E o Império, neste momento, não tem tempo. Eles estão, eu diria, em uma trajetória ainda mais complexa e perigosa, o que traz à tona uma metáfora que muitos de nós já usamos antes: jogar xadrez com um pombo. E agora esse gigantesco pombo imperial está chutando o tabuleiro, literalmente, em toda parte, América Latina, Europa, Ásia. É extremamente, extremamente perigoso. Tudo isso, você sabe, a operação de mudança de regime na Venezuela é o objetivo. Todo mundo sabe que é isso. Eles não podem invadir a Venezuela, então vão tentar provocar uma revolução colorida e uma mudança de regime com tudo que tem. Manarshipsmi Kwara Womsisia. Yes, it is. It's going to be covert. You're right, Nima. Sim, é isso mesmo. Vai ser algo encoberto. Você tem razão, Nima. Já é algo encoberto, incluindo malas cheias de dinheiro, como víamos no Afeganistão ou no Iraque, por exemplo. E, claro, mobilizando suas células junto às elites compradoras na Venezuela. Eles não estão indo apenas atrás da Venezuela, estão indo atrás da Colômbia também. E muito, muito importante, como parte da guerra híbrida contra os BRICS, que agora está atingindo um novo patamar. Adivinha qual é o alvo número 1? O Brasil. E as pessoas no Brasil precisam estar muito, muito, muito atentas a isso. Não importa o mini encontro Lula-Trump, em que eles não puderam discutir nada de prático em apenas alguns minutos. Isso é uma tática de distração. Eles querem romper os BRICS por dentro, e o foco é o Brasil. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Por quê? Porque eles realmente não podem fazer nada contra os dois irmãos mais velhos, Rússia e China. Não importa o que esse estúpido secretário das Guerras Eternas diga, e ele não entende nada de política externa em lugar nenhum, há um entendimento, mesmo entre, eu diria, para citar nosso amigo Martyanov, algumas pessoas no Beltway com QI acima da temperatura ambiente, dentro do complexo militar industrial, de que é absolutamente impossível vencer a guerra nos campos de batalha da Ucrânia. Essa guerra está perdida.
é apenas uma questão de administrar a derrota estratégica. E isso, para Trump, é algo que para eles é como uma nave espacial em algum lugar da Via Láctea. Ele simplesmente não consegue processar essa informação. Ele é o responsável por administrar essa derrota estratégica. E, ao mesmo tempo, é claro, os think tanks dos Estados Unidos estão usando táticas de distração. A guerra tecnológica, comercial e tarifária contra a China, essa não dá para vencer. Você também está começando a perdê-la. Isso nos leva ao mais recente relatório da Rand Corporation, que é algo muito importante. Este não é um documento oficial da Rand Corporation. A Rand Corporation fica em Santa Mônica, Califórnia. Quando eu morava na Califórnia, costumava ir lá às vezes, se me recebessem, é claro, há muito tempo, na era Bush pai. Naquela época, eles conversavam com jornalistas estrangeiros. E claro, são um dos think tanks oficiais do complexo militar industrial. E claro, da OTAN também. Então o relatório mais recente deles é um comentário, não é um documento oficial. Eles o estão vendendo como se fosse um relatório da Rand. Basicamente é como se estivessem admitindo que é impossível conter a China. Então temos que conviver com isso. Isso é muito enganoso. Deixe-me tentar encontrar algumas das minhas anotações aqui. Nima, veja. Em termos dessa guerra fria tecnológica entre a China e os Estados Unidos, eles defendem uma cooperação limitada, em sua própria linguagem, em inteligência artificial ou energia limpa. Mas veja, eles dizem tudo bem, talvez possamos cooperar com a China em alguns aspectos, mas devemos manter nossos controles de exportação. Isso é algo que mesmo na China é uma expressão muito comum. A terminologia agora é adotada por muitos estudiosos na China. Quintal pequeno, cerca alta. Quintal pequeno, cerca alta é a abordagem americana. Eles recuam, cercam com tarifas e os chineses entendem isso perfeitamente. Eles até criaram essa bela metáfora, sabe? Então, as restrições devem continuar, mas a China precisa se adaptar às restrições americanas. É isso que o artigo está dizendo. Bloquear o acesso da China aos semicondutores. Isso continua. Os chineses não se importam porque, talvez eu diria, entre 2 e 3 anos. Mas, realisticamente, ouvindo os principais especialistas chineses em tecnologia, em 3 anos, eles vão dominar tudo o que precisam na cadeia de semicondutores e não precisarão mais do Ocidente para nada. Então tudo isso é apresentado como não estamos tentando desacelerar o desenvolvimento da China, entre aspas. Essa é a linguagem do documento. Ridículo. Eles estão tentando desacelerar, retardar, que é uma expressão idiota, aliás, o desenvolvimento da China. Só estão apresentando isso de uma forma mais suave. Isso não tem nada a ver com a distensão que tivemos entre os Estados Unidos e a URSS. Eles falam sobre distensão da Guerra Fria nos comentários, mas isso não tem nada a ver com a verdadeira distensão dos anos 1970 entre os Estados Unidos e a URSS. Todos nós que somos velhos o suficiente para lembrar, sabemos que houve uma distensão real. Houve intercâmbios culturais, tratados de controle de armas e reconhecimento das esferas de influência tanto dos Estados Unidos quanto da URSS. Agora não há nada disso. Não existe qualquer distensão quando se trata da China. Sabe qual é a expressão que eles usam para a China nesse relatório? A China precisa demonstrar moderação. Então a responsabilidade recai sobre a China. Os Estados continuam fazendo o que sempre fazem, tarifas, bloqueios, mas os chineses é que precisam demonstrar moderação. É ridículo. É ridículo. Mas muita gente entendeu o relatório de forma errada, achando que o complexo industrial militar americano e a rede de think tanks, o que nosso amigo Ray McGovern chama de Mizmatch, o complexo mídia inteligência think tank, estão reavaliando a relação com a China. Não, ainda é contenção. O que vimos nesses últimos meses, considerando a reação chinesa desde a primeira onda de sanções de Trump há alguns meses, e agora com a diretriz sobre terras raras do Ministério do Comércio,
é que os chineses não estão mais intimidados. By the Ministry of Commerce, the Chinese are not intimidated anymore. So, you want to attack war against us? Okay, bring it on. Você quer declarar guerra contra nós? Tudo bem, venha com tudo. That's the problem. Esse é o problema, o enorme problema, Nima. E todos vocês. Eles não conseguem vencer a Rússia e não conseguem vencer a China. Então o que temos? O que a besta está fazendo? E eu adoro o fato de a limusine do Trump se chamar a besta. É muito apropriado. Então agora temos a besta correndo solta por todo o planeta, atacando. Se vem uma brecha, dizem vamos atacar aqui, vamos desestabilizar ali. Vamos chamar uma revolução aqui. Vamos subornar essas pessoas ali. É isso. E é por isso que o Brasil precisa estar extremamente atento aos problemas que vêm pela frente. Immensely aware of the problems ahead. Pepe, o problema entre os Estados Unidos e a Rússia, na minha opinião, vai além do ódio ideológico em relação à Rússia. Trata-se, na verdade, de enfraquecer a China e esmagar a Rússia. Tudo gira em torno dos BRICS, quando se observa o quadro geral do que está acontecendo. Mas, focando um pouco na Rússia, parece que há algo que não tem sido discutido tanto quanto merece: as propinas decorrentes da guerra na Ucrânia. A forma como esses políticos estão recebendo dinheiro, sabe, como você disse, todo mundo sabe que a Ucrânia está perdendo. Sim, a Ucrânia está perdendo, a Alemanha está perdendo, a Europa está perdendo, mas os líderes estão ganhando porque estão recebendo as propinas. Sim, pode continuar. It's their only way out, Nima. É a única saída deles, Nima. Não se esqueça de que nunca houve um plano B. Todos eles, não apenas a Weber, mas todo o mecanismo em Bruxelas, incluindo a Comissão Europeia e a OTAN, esse composto UE-OTAN, e quase todos os líderes individuais em todos os lugares, com pouquíssimas exceções como a Eslováquia e a Hungria, apostaram tudo no plano A, sem plano B. Vamos esmagar a Rússia. Então, como eles vão justificar isso para suas próprias populações em toda a Europa? Eles não conseguem. Não conseguem. Então dobram a aposta, que é exatamente o que estão fazendo. Podemos imaginar que em 2025, a Alemanha, que está entrando em colapso geoeconômico, está se rearmando porque quer perder a guerra contra a Rússia nos próximos 3 ou 4 anos. Because they want a bloody war against Russia in the next 3-4 years. Can you imagine? Only a few years ago, if you said that to anybody, I said, Você consegue imaginar? Há apenas alguns anos, se você dissesse isso a alguém, eu teria dito: você é um completo idiota. Você não entende nada de política. Mas é exatamente isso que está acontecendo bem diante de nós. Então é aqui que estamos. Eles fizeram sua aposta estratégica, Nima. Vamos até o fim com a nossa guerra. Uma guerra para a qual eles nem sequer têm as armas. Isso significa que vão ter que saquear o dinheiro dos próprios contribuintes em toda a Europa para pagar por essas armas. O que já começou a acontecer na Alemanha e na França. Eles já estão, sabe, lançando esses balões de ensaio, dizendo, vamos precisar de cortes na assistência social, vamos precisar de cortes nas aposentadorias. E por aí vai. cuts, we're going to need cuts in pensions and all that for what? To finance their forever war. Para quê? Para financiar a guerra eterna deles. As armas que existem, ou algumas delas existem, a maioria não, porque o arsenal está esgotado. Eles vão comprar do complexo militar industrial dos Estados Unidos, pagando em euros supervalorizados. Bom para o complexo militar industrial, certo? Então eles apostaram tudo nisso. E não há um único lampejo de razão na mente dessas pessoas em Bruxelas e nas principais capitais, incluindo Londres, fora da UE. Devemos tentar uma solução diplomática com a Rússia? Não. Eles estão bombardeando até mesmo a possibilidade de uma solução diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia. Então é isso. Sabe, é um círculo completo. Um círculo completo de demência, na verdade. It's a full circle of dementia, in fact. And there is no sign whatsoever that this could E não há absolutamente nenhum sinal de que isso possa mudar. Se olharmos a longo prazo, talvez em 1 ou 2 gerações de líderes políticos europeus, mas não com esse pessoal aí, com esse grupo. Esqueça. Então, do ponto de vista americano, isso é maravilhoso, certo, Nima? É perfeito. Eles terceirizam completamente a guerra contra a Rússia. Trump pode sempre dizer, eu não tenho nada a ver com isso.
Eles colhem os lucros, o complexo militar industrial. Todo mundo adora. O Pentágono adora. Exceto Score. E claro, eles portam rapidamente cibermercado do mês por todo o tabuleiro. All across the chessboard. Coming back to the beast as the pigeon. Voltando à besta como o pombo, podemos ter uma metáfora do pombo se transformando em um super pombo bestial, chutando o tabuleiro de xadrez para todos os lados. É aqui que estamos. Já estamos nessa lógica, e ela se torna mais perigosa a cada dia. Então há medidas de sucesso possível. Certo, vamos tentar colocar isso em perspectiva. Por exemplo, acho que nos próximos dias, os 5 stands da Ásia Central serão recebidos por Trump em Washington. Isso é algo enorme. É o império tentando romper a OCS por dentro. Isso prova que 2 ou 3 pessoas com QI acima da temperatura ambiente em Washington observaram a última cúpula da OCS na China, em Tianjin, que foi um grande sucesso. In China, which was in Tianjin, which was a major success, and they said, no, we have to break this organization, just as we want to break. E eles disseram não, temos que destruir essa organização, assim como queremos destruir o BRICS também. Então agora a ofensiva é contra o BRICS e a OCS ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? A América Latina não é apenas aquele gusano imbecil que não sabe nada sobre política externa, além de suas próprias obsessões com Cuba, Nicarágua e Venezuela. Não é apenas Cuba, Nicarágua e Venezuela, Nima, nosso público e todos vocês no Brasil, é a América do Sul. E foi isso que Trump disse ontem, se não me engano, com suas próprias palavras. Estamos conseguindo lidar bem com a América do Sul. Ou seja, estão dizendo em voz alta o que antes era dito às escondidas. So this is saying the hidden part out loud. Their strategy is not only Caribbean and A estratégia deles não é apenas sobre o Caribe e a Venezuela, é toda a América do Sul, com o Brasil no topo, e eles vão até o fim. Mais uma vez, gastaram, ou melhor, jogaram fora, cerca de 40 bilhões de dólares tentando vencer as eleições de meio de mandato na Argentina. Muito, muito importante. Tenho certeza de que muitos de vocês viram alguns relatos no X, etc. A verdadeira história é simples e imensamente perigosa de várias maneiras. Robert Citrone, um bilionário americano, basicamente um golpista de fundo de hedge, comprou uma grande quantidade de dívida e ações argentinas. Todos vocês sabem que a economia argentina, sob aquele medíocre da motosserra, estava indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Então o que acontece um dia? Citrone pega o telefone e liga para quem? Seu amigo muito próximo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Eles já haviam trabalhado juntos no passado. E adivinha? Citrone fez de Bessent um cara muito, muito rico. Então Bessent deve, eu diria, bilhões em favores a Citrone. E o que fez o secretário do Tesouro dos Estados Unidos? Organizou um resgate para o amigo. Tudo isso, não se esqueça, totalmente normalizado pelo presidente dos Estados Unidos. 20 bilhões de dólares de dinheiro federal, mais outros 20 bilhões de investidores privados. Mas o porém é o mais importante. É garantido pelo governo federal. Guaranteed by the federal government. So this is essentially the federal government in the United States. Então isso é basicamente o governo federal dos Estados Unidos dando 40 bilhões de dólares a um sanguinário investidor de fundo de hedge americano. Esse dinheiro acabaria de fato chegando à Argentina de alguma forma, para ajudar o seu anarcocapitalista, ou seja, lá como queiram chamar, a mediocridade da motosserra, a vencer as eleições de meio de mandato. E como Trump já havia declarado publicamente que se Milei perdesse a eleição, eles deixariam de apoiar a Argentina, dá para ver o quão imensamente perverso é todo o mecanismo. Estamos falando de corrupção no mais alto nível da presidência americana, com o presidente dando o aval, o sinal verde, a autorização. Não há limites. So there are no limits, Nima and all of you. There are no limits now. Nima, e todos vocês, agora não há mais limites. Nós realmente somos a besta, a grande besta pombo. Tá chutando o tabuleiro de xadrez por toda parte. E eles não se importam. É disso que se trata o jogo de poder. Controle total, poder total. Não perder o poder que acumularam nos últimos 75 anos, mais ou menos. Tudo que tem em seu arsenal, e até o que não tem, vale. Eles irão até o fim. Podem intimidar a Rússia e a China,
Não, mas podem intimidar o resto do planeta. Na verdade, podem intimidar todo o sul global. Podem intimidar a maioria dos BRICS. Podem intimidar muita gente a throat that's igual. And that's why it's so dangerous. Pepe, with the case of Venezuela, Pepe, no caso da Venezuela, acho que vimos nas notícias que parece que o grupo Wagner está lá para ajudar o governo venezuelano. Outra notícia que saiu fala sobre drones iranianos. Estão dizendo que as versões mais recentes dos drones iranianos estão na Venezuela. E sabemos, por fontes oficiais iranianas, que desde 2000 há cooperação entre o Irã e a Venezuela. Exatamente. Então é óbvio que eles receberam muitas armas da Rússia e do Irã. E a Rússia e o Irã, eles sabem como lutar contra os Estados Unidos em terra. Porque veja, nós conhecemos o Hezbollah, sabemos como os iemenitas estão lutando contra os Estados Unidos e Israel. A Rússia sabe como lutar na África, eles já fizeram isso, tem muita experiência lá. E a Venezuela vai se beneficiar disso se as notícias forem boas. De novo, ainda não sabemos. Esses relatos não foram verificados. Mas parece que a Rússia e o Irã não estão ficando quietos quando se trata da Venezuela. Eles estão tentando fazer algo. Você concorda com isso? Absolutely, no question, but very discreet. Absolutamente, sem dúvida, mas de forma muito discreta. É a mesma coisa com o que os chineses estão vendendo para o Irã, extremamente discreto. Sabemos que o Irã já comprou um primeiro lote de caças chineses, mas do lado chinês, isso é tratado com extrema cautela, do jeito chinês, muito sofisticado e discreto. Então não sabemos exatamente, por exemplo, sobre todos aqueles Antonovs chegando a Teherã. Não sabemos o que há dentro. Ninguém vaza nada do lado russo, nem do lado iraniano. A mesma coisa com a Venezuela. Wagner. Não dá para esconder o fato de que a Wagner está lá. Mais ou menos dá para perceber imediatamente quando a Wagner chega a algum lugar, certo? You can tell right away when Wagner arrives somewhere, right? So this should, I would say, this should frighten. Então isso deveria assustar muito o Secretariado das Guerras Eternas. Porque o Wagner, eles sabem exatamente do que se trata a guerra moderna, porque tem feito isso não apenas na Ucrânia, mas também no Sahel. Então se os americanos tentarem qualquer coisa em solo, vão acabar levando muitas pancadas. Provavelmente o que vai acontecer é suborno, malas cheias de dinheiro, como muitos de nós vimos pessoalmente no Afeganistão e no Iraque. E funcionou nos dois casos. No caso do Afeganistão, funcionou ao modo afegão. Os afegãos recebiam o dinheiro e depois nos diziam, olha, a gente pega o dinheiro, mas continua fazendo o que já estávamos fazendo. No Iraque, foi mais complicado, porque aqueles que foram subornados, os generais, realmente pegaram o dinheiro e depois deixaram o Iraque. E é por isso que o Iraque desmoronou tão rápido. Isso foi no início da invasão americana. Mas esse é o modus operandi padrão da CIA, malas cheias de dinheiro e suborno aos generais certos. Então eles vão tentar provocar uma revolução colorida, ou um golpe branco, ou seja lá o que for. Até tentar assassinar Maduro, o que é uma estupidez. Tentaram assassinar Fidel Castro por zilhões de anos. Nada aconteceu. E mesmo que conseguissem, não mudaria nada. É uma questão de liderança. Eles decapitaram o Hezbollah. O Hezbollah está se reorganizando. Decapitaram a Guarda Revolucionária Iraniana. A Guarda está se reorganizando. Essa é uma mentalidade típica sionista. Essa coisa de decapitação é algo sionista. Eles acham que podem eliminar todos os seus rivais na Ásia Ocidental decapitando-os. E, obviamente, os americanos acreditaram nisso. Totalmente estúpido. Mas eles podem tentar algo assim contra Maduro. Então, em termos de intimidação, não há dúvida. Vamos continuar vendo isso. Eles podem enviar todos os porta-aviões que quiserem, por tudo o que sabemos, para a costa venezuelana. Podem ter F-35s voando baixo sobre o território venezuelano. O povo na Venezuela, em torno de Maduro e da vanguarda bolivariana, tá tipo, sério, ok, tenta vir aqui e lutar conosco. Isso não vai acontecer.
Então vai ser uma guerra híbrida, indireta e pode se tornar muito, muito cruel. Enquanto os militares em torno de Maduro forem um corpo coeso e souberem o que está acontecendo e souberem quem está por trás dessa desestabilização da Venezuela, isso pode se sustentar. Não sabemos por quanto tempo. E claro, também não sabemos o grau de apoio que virá do restante da América do Sul. Seria basicamente retórico. Nada de prático. Então, o que eles têm na prática para aumentar seu poder defensivo vem do Irã e da Rússia. E bem, já tivemos um aviso direto do Putin dizendo: olha, se vocês tentarem desestabilizar a Venezuela, não é exatamente uma boa ideia. Fico me perguntando se alguém em Washington está prestando atenção nisso. Bem, certamente não o patético Marco Rubio. Dá para imaginar? Esse cara simplesmente odeia a América do Sul. E o Lavrov tem que lidar com ele. Dá para imaginar? Isso é pior do que qualquer forma de tortura chinesa, sobreposta a outra, sabe? Bem, o Rubio é só para concluir, Nima, desculpe. A obsessão do Rubio, a única coisa em que ele pensa é Cuba, Venezuela, Nicarágua. Não há mais nada na vida dele como político. Nada. Absolutamente nada. E obviamente ele é um neoconservador ferrenho. Então aí está. É a tempestade perfeita da estupidez em uma só pessoa. É um produto de neoconservadores e sionista. Sim. Pepe, parece que os Estados Unidos não estão apenas pressionando a China e a Índia, mas também falando sobre a Turquia, a Hungria e a Eslováquia. Eles estão dizendo que esses países precisam mudar seu plano, sua estratégia para os próximos 10 anos, porque querem que comprem petróleo e gás dos Estados Unidos. Não sei como eles conseguiriam fazer isso, mas parece que estão insistindo nessa direção. Você sabe, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN disse que estão tentando convencer esses governos. Tivemos alguém indo à Turquia, falando sobre a situação lá. Eu simplesmente não vejo viabilidade nesse tipo de plano. Como você vê isso? Isso vai ajudar? Antes de tudo, a Turquia não precisa de energia americana ultra cara. Eles têm o oleoduto BTC, que, meu Deus, é tão absurdo que eu tenho que rir disso. Você sabe por que o oleoduto BTC existe? Por causa dos americanos. O próprio Zbigniew Brzezinski foi a Baku e negociou com o pai de Aliyev na época, dizendo: precisamos de um oleoduto que também possa ir até a Turquia, contornando a Rússia e a China ao mesmo tempo. Então construíram o BTC justamente porque os americanos precisavam contornar a Rússia e a China. Isso foi durante a era Clinton. Custou quase 4 bilhões de dólares. Foi completamente absurdo. A energia poderia vir do Irã, que é vizinho da Turquia, e não seria necessário construir esse oleoduto ultracaro. E eles também construíram um gasoduto. Agora os americanos estão forçando os turcos a comprar energia americana ultracara. Isso é mais do que estupidez. Mesmo a classe dominante em Istambul e Ankara, que é atlantista e pró-americana, disse: bem, nós não precisamos disso. Certo, então tanto faz essa nova estratégia. Estou muito mais preocupado com os estados da Ásia Central, porque eles são muito mais frágeis. E eu me lembro muito bem. Essa foi uma história que acompanhei de perto, nos anos 2000, durante o regime de Cheney. Dick Cheney enviava uma missão americana à Ásia Central praticamente todo mês, tentando convencer na época especialmente o Turcomenistão, que tinha enormes reservas de gás, a deixar os americanos controlarem tudo. E no fim, nada aconteceu. O Cazaquistão é diferente porque é um consórcio de grandes empresas de energia, americanas, mas também europeias. Energy majors, American, but also European. And Kazakhstan is E o Cazaquistão sempre foi muito mais difícil de dobrar, porque Nazarbayev, na época, definiu sua política externa como uma política multivetorial. Ele se via como o leopardo das neves da política externa. Leopardo das neves, mas multivetorial, olhando em todas as direções. Assim, ele aceitava investimentos de todos, da Rússia, dos europeus, dos americanos, etc. No fim, essa ofensiva de Dick Cheney para monopolizar o petróleo e o gás na Ásia Central não deu em nada.
Eles vão começar de novo, Nima. Estão começando com essa reunião entre Trump e os 5 líderes da Ásia Central, incluindo o Turcomenistão. O Turcomenistão é essencialmente uma república do gás. Então isso é muito mais perigoso. E claro, mais uma vez, como dissemos no início, trata-se de romper a OCS por dentro. Tentar romper a OCS por dentro. Tenho certeza que a China está ciente do que está acontecendo. Ah, claro, a China e a Rússia estão muito cientes de tudo isso. Claro, claro. E a Turquia, como sabemos, a Turquia está fora da OCS. Ninguém confia na Turquia, nem mesmo os chineses confiam na Turquia. Se puderem usar a Turquia para seus próprios projetos da nova Rota da Seda, tudo bem, mas não confiam nos turcos. A Rússia, é claro, eles conhecem os limites da Turquia, porque a Turquia depende de muitas coisas da Rússia, especialmente da energia nuclear, da construção de suas usinas nucleares e assim por diante. Então é diferente. Mas os centro-asiáticos precisam ser muito, muito cuidadosos. E claro, a Rússia e a China estarão supervisionando. Quando eles voltarem para suas capitais, haverá muitas ligações de Moscou e Pequim. Contem-nos o que realmente aconteceu em Washington. Pepe, você acha que a Europa quer manter o conflito por mais 3 anos? Sim, falamos sobre isso no início do programa. Não é uma coisa de guerra eterna. Isso não vai mudar. Como é que eles vão conseguir pagar por isso? Quer dizer, eles se importam com o que está acontecendo na Europa? Bem, eu não quero me repetir, Nima, mas tudo bem. A versão curta. Eles só têm o plano A. Nunca tiveram um plano B e não vão ter um plano B. Fizeram uma aposta estratégica de ir até o fim nessa guerra com as armas que não têm, com o exército que não tem, com o dinheiro que não tem, porque vão precisar de muitos empréstimos para comprar essas armas em euros supervalorizados. É isso. Essa é a versão curta. Você mencionou que a Alemanha quer reconstruir suas forças armadas. Vamos supor que eles realmente queiram seguir nessa direção. Quão capazes eles são de fazer isso? Em termos de energia, você sabe, eles não têm. Eles não têm. E não sabem como produzi-la. Qual foi a mensagem do presidente russo com o anúncio do novo míssil? Esse novo míssil é, de certa forma, um divisor de águas. Ninguém mais o tem, até onde sabemos. Qual é a mensagem do governo russo para o Ocidente, especialmente para os europeus? Adoro o comentário do Lavrov. Mas esse é o Lavrov, você sabe, poucas palavras. Bem, de repente todo mundo ficou em silêncio. Aqueles idiotas atlantistas ainda estão tentando processar o fato de que o novo míssil russo é algo ainda mais radical que o Oreshnik. O Oreshnik é uma coisa, muito preciso, limitado. Este pode pairar pelo planeta praticamente para sempre e depois decidir atacar. Aí está. E não é de se admirar alguns dos apelidos que surgem, como Chernobyl Voador, coisas assim. São engraçados, mas mostram o quão absolutamente desesperados estão os chamados analistas militares ocidentais. E eu adoro o subtexto em tom de roxo profundo. Bem, como um roqueiro eterno, você sabia que Stormbringer é o título de um álbum do Deep Purple? E por quê? Porque muitas pessoas, muitos cientistas na antiga União Soviética, eram grandes fãs do Deep Purple. Mesmo na Rússia, Medvedev, por exemplo, sempre foi um grande fã do Deep Purple. Então eu adoro o fato de que a tradução em inglês de Burevestnik seja o título de um álbum do Deep Purple. Isso não tem preço. Isso é humor russo. Você parece irritado com ele. Vá em frente. É algo que muda o jogo. Sim, é algo que muda o jogo. Mas é isso. Em toda a família de mísseis hipersônicos e balísticos da Rússia, não há nada, eu nem diria no Ocidente, mas não há nada no arsenal americano que chegue perto. Eles estão pelo menos 2 gerações atrasados e não vão alcançar. E haverá mais. O Burevestnik é apenas o mais recente.
Ninguém esperava o Oreshnik na época e ninguém esperava o Burevestnik. Haverá outro no próximo ano. É inevitável. É a mesma coisa, um processo de muito longo prazo. Podemos fazer comparações, é claro, elas podem ser aleatórias, mas podemos comparar o processo de desenvolvimento de longo prazo da China nos últimos 25 ou 30 anos, com programas que começaram em meados dos anos 90, que nem muitos chineses conhecem, com o poderio militar da União Soviética até a Rússia, com programas que já começaram nos anos 70 e 80. É isso que o planejamento de longo prazo faz. This is what long-term does. Hard work, long-term planning, and continue... Trabalho árduo, planejamento de longo prazo e contínua melhoria das capacidades tecnológicas. No caso da China, aprender geoeconomia na prática. É por isso que, essencialmente, Nima, para colocar de forma muito direta e sucinta, o Império simplesmente não tem as ferramentas para enfrentar a Rússia ou a China, muito menos as duas ao mesmo tempo. Eles não têm visão de longo prazo, não têm mais a infraestrutura educacional, não têm mais a infraestrutura tecnológica. Por exemplo, o Vale do Silício, ok, a inovação, mas é basicamente uma bolha enorme, uma bolha especulativa gigantesca. Não há um projeto nacional de longo prazo, algo que vemos na China e na Rússia sob Putin, especialmente nos últimos 10 anos. Especially for the past 10 years. We can say it started when Putin was first elected in 2000. No, it took a... Podemos dizer que tudo começou quando Putin foi eleito pela primeira vez em 2000. Não, levou um tempo. Na verdade, começou no final dos anos 2000, meados dos anos 2010. É isso. O mesmo vale para os planos quinquenais na China. Quando você tem um plano como o Made in China 2025, concebido há 10 anos, e 10 anos depois eles alcançaram praticamente todas as metas. É assim que se faz. É capitalismo produtivo e, claro, conhecimento científico ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm, em muitos aspectos, conhecimento científico, mas não sabem o que é capitalismo produtivo. Tudo é regido pelo lucro, pela ganância ilimitada. Não é o caso da Rússia e da China. Essa é uma diferença fundamental. Sim, vá em frente, por favor. Vá em frente. Vá em frente. Yes, go ahead, please. Go ahead. Quão próximos estão a Rússia e o Irã hoje, na sua opinião? Porque eu vejo que no Irã, o tom mudou completamente. Sabe, com o novo governo no Irã, todos estavam preocupados com o que poderia acontecer. Sim. O novo governo pode mudar permanentemente as políticas do Irã em relação à Rússia e ao Ocidente. As pessoas achavam que o país se aproximaria mais do Ocidente, que estavam tentando fazer tudo nessa direção. Mas parece que o tom mudou no Irã. Mesmo aqueles que não fazem parte do novo governo, bem, o novo governo é uma mistura de esquerda, direita e centro, é uma combinação. Mas afinal, tivemos Zarif, que fazia parte do governo e foi demitido, ou decidiu sair por causa da pressão que sofria. E vimos que o ex-presidente do Irã, Rouhani, e seu ministro das Relações Exteriores, Zarif, que faziam parte da administração anterior, a administração Rouhani, foram criticados pelo chefe do parlamento iraniano. Ele disse, do jeito que você está falando sobre nosso relacionamento com a Rússia, você não está nos ajudando. Você não tem o direito de falar assim. Eles não estão no poder. Mas mesmo falando desse jeito, estavam tentando dizer que precisamos nos aproximar dos Estados Unidos. Ainda assim, parece que o tom está mudando completamente no Irã. Eles querem ter um relacionamento melhor com a Rússia e a China, e estão no caminho para melhorá-lo drasticamente. Como você vê a situação na Rússia e combinações Irã e Rússia? Bem, eu concordo completamente com a sua análise. Aquela intervenção no Majlis foi uau, uma bomba. E todo mundo no Irã viu, foi pública. Nunca fiz nada parecido acontecer no Irã. E é como dizer as coisas como elas são. Tenho certeza de que a maioria da população iraniana concordaria, porque vê o grupo Rouhani e Zarif como conciliadores, essencialmente. E não há como apaziguar a fera. Não, não dá. É preciso fazer a fera pensar duas vezes antes de querer te ferir.
E é isso que esse novo, bem, espero que Pezeshkian finalmente tenha entendido. É assim que eles deveriam agir. E, obviamente, os russos e os chineses estão ensinando a eles alguns truques, certo? Mas estou muito frustrado, Nima. Eu deveria estar no Irã hoje. A conferência que eu deveria ter participado foi ontem. Então, hoje eu estaria no Irã, fazendo a sua pergunta lá. Então é frustrante não poder ir. Ao mesmo tempo, eu entendo totalmente os medos. Tudo está em constante mudança. Talvez não seja um bom momento para trazer estrangeiros. A situação de segurança ninguém sabe o que pode acontecer. Mas em termos de segurança, eles são muito, muito bons no Irã. Então esse não é o problema. O que eu vi é que isso foi um confronto entre facções dentro do governo. Não sei se você concorda com isso, mas a explicação que recebi foi que, prefiro não citar nomes, a organização responsável por essa conferência, a que estava trazendo analistas estrangeiros, não acertou tudo, especialmente em termos de segurança, com algumas outras organizações de nível muito alto. E é por isso que foi cancelado no último minuto. Então, ok, espero que tenha sido apenas um mal-entendido interno, certo? Todos nós que acompanhamos o Irã e vamos lá com frequência, é bom para eles nos receberem lá. E obviamente, quando estivemos lá da última vez, eles entenderam isso perfeitamente e facilitaram todos os contatos possíveis para nós, sabe? Mas você já nos deu sua análise, certo? Tem algo a acrescentar sobre o motivo dessa mudança de humor? Porque talvez a opinião pública esteja começando a ver o governo Pezeshkian como muito brando, muito fraco, não tão incisivo quanto o governo Raisi. Por tanto tempo, Pepe, por tanto tempo, essas pessoas, que eu diria serem a base ou os principais personagens desse tipo de movimento, como Zarif no Irã, tentavam convencer o líder do Irã de que poderiam se comunicar com os Estados Unidos, de que poderiam ter uma relação melhor com os Estados Unidos. Eram esse tipo de argumento que faziam, e ele foi muito influente em promovê-los. Ele tentou fazer de tudo. Mas com o passar do tempo, e depois do último ataque ao Irã, tudo desabou completamente. Porque ninguém mais vai acreditar nesse tipo de argumento vindo de Zarif, ou de qualquer um próximo a ele. E é isso, sabe? No Irã temos pessoas de direita, temos pessoas de esquerda. O líder do Irã não é nem de direita nem de esquerda. Ele está no meio. Ele apenas administra a situação entre os dois lados. Mas essas pessoas, por anos, tentaram convencê-lo de que havia algo com os Estados Unidos, que talvez pudessem convencer os Estados-membros a ter uma relação melhor. Mas isso não aconteceu. Depois do ataque ao Irã, acabou. Nada vai acontecer. Eles sabem que o futuro será com a Rússia, com a China, com o Oriente. Mesmo com os europeus, eles não se importam mais com eles. Até mesmo Rouhani era muito a favor de negociações com o Ocidente. Ele disse que se quisermos negociar com o Ocidente, por que deveríamos negociar com os europeus? Eles não são nada. Vamos negociar com os Estados Unidos. Você sabe, a Europa não tem lugar na política externa do Irã. Eles chegaram a essa conclusão neste momento. E veja, os Estados Unidos estão pressionando todos os governos. Acho que outros vão se beneficiar desse tipo de política dos Estados Unidos. O Irã vai se beneficiar disso. A Rússia vai se beneficiar. A China, todo o sul global, todos vão se beneficiar do que está acontecendo com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, sim, mas eles se organizaram e o processo ainda está apenas começando. Eu diria que esse deveria ser o foco principal. O resto do ano, não há muito tempo, apenas 2 meses. Mas para 2026, esse deveria ser o foco principal para os BRICS, para a OCS, para a ASEAN, que eles estavam discutindo aqui no início desta semana. Para todas essas organizações multilaterais e esses blocos comerciais e geopolíticos, é isso. Porque todos nós estamos enfrentando o mesmo inimigo, a besta fora de controle. E agora está muito, muito claro.
Mais uma vez, não há limites para a besta. A besta está à espreita. Sabe, eles veem, essa é uma presa fácil, essa é outra presa fácil, é extremamente perigoso. E os únicos dois que podem, você sabe, encarar ou enfrentar a besta são a Rússia e a China. Have a face off or stare down the beast are Russia and China. I think Russia would be registered. Acho que a Rússia será lembrada na história como uma das principais razões pelas quais estamos vendo todas essas mudanças. Se não tivesse havido uma guerra na Ucrânia, não teríamos visto isso. Isso mudou tudo. A guerra na Ucrânia mudou tudo. The war in Ukraine has changed everything. Everything, Nima, you touched the absolute Isso mudou tudo, Nima. Você tocou no cerne absoluto da questão. A derrota estratégica da Rússia sobre todo o Ocidente coletivo, isso, por enquanto, é a coisa mais importante que está acontecendo no século XXI. Este é o verdadeiro divisor de águas, e tudo será consequência dessa derrota estratégica. Muito obrigado, Pepe. Obrigado a você. Foi uma ótima conversa. Acho que hoje foi realmente bom. Muito bem. Foi tão bom. Sempre um prazer. É bom estar no Sudeste Asiático. Você fica mais relaxado. Estou em um ambiente budista, então tenho tempo para pensar, tenho tempo para ler, tenho tempo para organizar as coisas. Você sai, as pessoas são maravilhosas, a comida é extraordinária. Esta é uma das grandes cidades do mundo agora. Acho que um dia deveríamos fazer um podcast só para falar sobre como Bangkok é absolutamente incrível. One day we should do a podcast just talking about how absolutely cool Bangkok is. Yeah. Sim, exatamente. Isso seria ótimo. Okay. Thank you so Certo. much, Pepe. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Bye. See you. Obrigado.